Ela cresceu acreditando que o pai a havia abandonado. Durante 27 anos, carregou o vazio de uma ausência, sem respostas, sem nome, sem rosto. Mas foi só depois do enterro da mãe que tudo começou a fazer sentido. Dentro de uma caixa antiga, escondida no fundo do guarda-roupa, ela encontrou a verdade. E essa verdade tinha nome, cartas e uma história que poderia mudar tudo o que ela sabia sobre o próprio passado. Desde pequena, Júlia tinha aprendido a não fazer perguntas demais. Sua mãe, Clara, era uma mulher forte, trabalhadora e com um olhar que escondia sempre alguma coisa. Não era frieza, longe disso. Clara era afetuosa, presente, protetora. Mas existia nela um silêncio antigo, como uma gaveta trancada dentro do peito. Júlia cresceu ouvindo apenas o básico sobre o pai. Ele foi embora antes de você nascer. Não quis saber de nós. A frase sempre vinha com o mesmo tom, curto, sem brechas, como uma sentença. E a menina, por mais que sentisse vontade de perguntar mais, aprendia a recuar. Não por medo, mas por respeito à dor que parecia habitar. O olhar da mãe. Clara nunca namorou mais ninguém. Nunca levou um homem em casa. Dizia que sua filha era tudo o que precisava, e talvez fosse verdade. Mas no fundo, Júlia sentia, faltava alguma coisa. Ela via isso nos almoços de Dia dos Pais, quando precisava inventar uma desculpa na escola. Via nas reuniões da família, quando os tios comentavam, às vezes sem querer, que Clara havia mudado muito depois de certa época, como se tivesse trancado uma parte de si. O tempo passou. Júlia se formou, conseguiu um bom emprego, morava com a mãe em um apartamento simples e cheio de plantas. Apesar da falta de respostas sobre o passado, as duas tinham uma relação sólida, bonita, até que veio o diagnóstico, um câncer no fígado, descoberto tarde demais. Em 3 meses, Clara passou de uma mulher ativa e vaidosa para alguém acamada, frágil, com a pele pálida e o olhar perdido. Durante os dias no hospital, Júlia tentava ser forte. Levava flores, lia livros em voz alta, colocava músicas antigas que a mãe gostava. E em um desses momentos, Clara segurou a mão da filha e disse com voz fraca: "Você precisa saber, mas não aqui." Mas não houve tempo. Na manhã seguinte, Clara partiu. Júlia ficou em choque. Enterrou a mãe com as palavras entaladas, sem entender o que ela queria dizer. E no luto, misturado à saudade, nasceu um sentimento incômodo. Havia algo que a mãe nunca contou. Dias depois do funeral, Júlia voltou ao apartamento. A casa parecia menor, silenciosa demais. O cheiro do perfume de lavanda ainda pairava nos cômodos, como se Clara estivesse ali, observando. Ao arrumar o armário da mãe, entre roupas dobradas com perfeição, ela encontrou algo inesperado. Uma caixa de madeira antiga com uma fita vermelha amarelada pelo tempo. Estava escondida no fundo, atrás de uma pilha de mantas. Júlia não se lembrava de já ter visto aquilo antes. Com as mãos trêmulas, desfez o laço. Dentro, havia dezenas de cartas, todas cuidadosamente organizadas em ordem cronológica. Algumas amareladas, outras ainda com um cheiro de tinta fresca. E no topo, uma foto. Era Clara, jovem, com o cabelo preso num coque simples, rindo. E ao lado dela, um homem, alto, cabelos escuros, tatuagens nos braços, expressão tímida. Eles pareciam felizes. Muito felizes. Atrás da foto, uma data escrita à mão. Fevereiro de 1996, Clara e Fernando. Júlia sentiu o estômago revirar. Fernando, aquele era o nome que nunca foi dito. O nome que a mãe evitava como se fosse veneno. Com cuidado, abriu a primeira carta. "Minha Clara, hoje faz 1 semana desde que você me contou sobre o bebê. Eu ainda não consigo acreditar. Vamos ter uma filha. Eu prometo que vou cuidar de vocês. Sempre. Com amor, Fernando." As palavras pareciam abraçar Júlia. Eram carinhosas, esperançosas. A letra era firme, segura. Nada ali parecia vir de um homem que havia abandonado a família. Júlia continuou lendo. As cartas seguintes falavam sobre planos. Fernando falava em conseguir um novo emprego, mudar de cidade, oficializar o relacionamento, construir uma vida a 3. Mas então, as cartas começaram a mudar de tom.
Clara, onde você está? Fui até sua casa. Sua mãe disse que você tinha viajado, mas não deixou o endereço. Por favor, me escreva. Estou desesperado. Você prometeu que iríamos juntos? Júlia arregalou os olhos. As palavras estavam borradas, algumas com manchas que pareciam lágrimas. Se você não me quer mais, tudo bem, mas me deixa ver minha filha. Eu imploro, Clara. Você sabe que eu nunca te faria mal. Você sabe. O coração de Júlia batia acelerado. Sua mãe havia fugido? Ela procurou por mais pistas. Em uma das últimas cartas, a caligrafia mudava. Era de Clara. Fernando, me perdoa. Eu fui covarde. Minha mãe me convenceu de que você não era um bom homem. Ela disse que, se eu ficasse com você, estaria condenando minha filha a uma vida difícil. Ela me ameaçou e eu cedi. Fugi. Tentei te esquecer, mas nunca consegui. Júlia deixou a carta cair no colo. A cabeça latejava. Tudo que ela acreditou durante 27 anos era mentira. O silêncio da mãe, os olhares tristes, as respostas vagas. Tudo fazia sentido agora. Júlia levantou-se, como se estivesse em transe. Caminhou pela casa tentando encontrar outra pista. Um número de telefone, um endereço, qualquer coisa que a levasse até aquele homem, seu pai. E no fundo da caixa, junto a um envelope não lacrado, havia uma folha solta com algo anotado à caneta. Bar do Zeca, Rua das Palmeiras, 89. Nome atual? F.R. Tavares. Era uma chance. Uma chance de entender quem era Fernando. Uma chance de ouvir a história de verdade, sem filtros, sem medos. Júlia sabia que, se não fosse atrás, viveria com esse vazio para sempre. Naquela noite, ela olhou pela janela do quarto da mãe, agora, vazio, e sussurrou: "Eu vou atrás dele, mãe, mesmo que doa." Na manhã seguinte, Júlia acordou com os olhos inchados e o coração inquieto. Mal havia dormido. Passou a noite inteira relendo as cartas, tentando costurar na própria mente a versão da história que nunca lhe foi contada. Fernando. Um nome que parecia tão distante, agora ecoava dentro dela como uma batida constante. Ela digitou o endereço no celular. Rua das Palmeiras, número 89. Um bar. Simples, direto e assustador. Quantas vezes sua mãe teria passado por aquele lugar em silêncio? Quantas vezes terá pensado em voltar atrás? Júlia decidiu ir. Não contou a ninguém. Era um momento só dela. Entre ela, sua mãe e o passado que agora explodia diante de seus olhos. Vestiu uma blusa leve, prendeu o cabelo num coque solto e pegou um caderno. Talvez precisasse anotar. Talvez quisesse registrar cada detalhe. O táxi estacionou em frente ao local pouco depois das 10 da manhã. O bar do Zeca já não se chamava mais assim. Agora era uma lanchonete de esquina chamada Estação 89. Mas havia algo no ar, nas paredes manchadas pelo tempo, que fazia Júlia sentir que sim. Ela estava no lugar certo. Entrou. Poucas mesas, balcão de fórmica, cheiro de café e pão na chapa. Atrás do balcão, um homem magro de cabelo grisalho e bigode bem aparado lia o jornal com atenção. Ao perceber a presença dela, baixou o jornal com um leve aceno de cabeça. "Bom dia. Vai querer café?" A voz era rouca, gentil. Júlia engoliu seco. "Bom dia. Eu estou procurando por alguém. Fernando. Acho que o sobrenome é Tavares. Ele trabalha aqui?" O homem franziu a testa. Demorou alguns segundos para responder. "Fernando. O Fer. Ele vem aqui sim, mas só depois das 4. Ele entrega uns pedidos à tarde. Por quê? Você é da família?" A pergunta caiu como uma pedra. Família? Ela não sabia o que era. Era? "Sou filha de uma antiga conhecida dele. Clara." O nome fez o homem parar por um instante. O silêncio que se instalou parecia pesar toneladas. Clara, a morena de cabelo liso que sumiu do nada. Júlia apenas assentiu. O homem suspirou, apoiando as mãos no balcão. "Rapaz, fazia anos que eu não ouvia esse nome." O Fer gostava muito dela. Nunca entendi o que houve. Só lembro que um dia ele chegou aqui branco, feito papel, e nunca mais foi o mesmo. Júlia agradeceu e pediu um café.
Sentou-se em uma das mesas do canto e ficou lá por horas, observando o vai e vem de pessoas, o movimento, como se esperasse que o passado aparecesse pela porta. E às 10h27, ele apareceu. Fernando entrou usando uma jaqueta gasta, calça jeans e um boné surrado. Trazia nas mãos uma caixa de papelão com algumas entregas e parou no balcão para cumprimentar o atendente. "Fala, Joel! Tudo certo por aqui?" Mas, antes que pudesse continuar, Joel apontou discretamente com a cabeça. "Tem alguém querendo falar com você. Tá ali no canto." Fernando virou-se lentamente. E então, os olhos se encontraram. Júlia se levantou. O tempo pareceu parar. Era ele. Não havia dúvida. Os traços da foto estavam ali, mais envelhecidos, mais marcados, mas ainda assim, os mesmos. E ele a olhou como quem enxerga um milagre. "Clara?" A voz saiu trêmula. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. "Não. Meu nome é Júlia. Sou filha da Clara." Fernando ficou imóvel. O rosto empalideceu. Os lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Júlia tentou sorrir, mas tudo dentro dela tremia. "Eu encontrei suas cartas depois que ela morreu." Por um instante, ele não reagiu. E então, lentamente, caminhou até ela. Sentou-se à frente, com os olhos marejados. "Eu pensei que nunca mais saberia. Que vocês..." As palavras se embolavam. "Eu cresci achando que o senhor me abandonou. E eu passei a vida achando que ela me odiava." O silêncio que veio em seguida não era constrangedor. Era necessário, como se os dois estivessem respirando o mesmo ar depois de anos de sufocamento. Fernando pediu 2 cafés. E aos poucos, começaram a conversar. Contou como conheceu Clara, uma jovem estagiária que trabalhava na prefeitura e passava todos os dias pelo parque onde ele vendia sorvete. Disse que os dois se apaixonaram rápido, sem freios, sem promessas. Falou sobre os planos de casar, o susto com a gravidez, a alegria e depois o vazio quando ela desapareceu. Eu procurava em tudo quanto é canto. Mas a mãe dela, sua avó, sempre foi firme. Disse que era melhor eu me afastar, que não era digno da filha dela. A senhora Cecília sempre foi dura, murmurou Júlia com os olhos fixos na xícara. Fernando assentiu. Ela me humilhou. Disse que se eu continuasse insistindo, chamaria a polícia. Eu não queria confusão, mas também não queria desistir. Então, escrevia. Toda semana. Cartas, cartões, fotos. Nunca tive resposta. Até que parei. Júlia levou a mão à boca. As cartas estavam todas ali, na caixa que a mãe guardou por quase 3 décadas. Por que ela não respondeu? Olhando para Fernando agora, ela via um homem cansado, mas doce. Alguém que carregava feridas profundas, mas ainda assim não havia se endurecido por completo. Passaram horas conversando. Ele perguntou sobre sua infância, sua formação, suas paixões. Riu das histórias, chorou em silêncio quando ela falou do enterro da mãe. Ela me disse, na última noite, que tinha algo para contar, mas não deu tempo. Acho que a culpa a consumiu até o fim. Fernando assentiu. Tocou a mão de Júlia com cuidado. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento. Mesmo sem saber se algum dia ia acontecer. Naquela noite, quando voltou para casa, Júlia não sabia exatamente o que sentia. Não era raiva, nem alívio. Era um luto duplo. O luto pela mãe e o luto pela vida que ela poderia ter tido. Mas no meio desse vazio, algo pulsava. Uma nova chance. Talvez o passado não pudesse ser mudado. Mas o futuro, ela ainda podia escrever com as próprias mãos. Os dias seguintes pareciam irreais para Júlia. Voltar para casa, após aquele encontro com Fernando, foi como voltar para um lugar onde cada parede agora contava outra história. Os porta-retratos na estante, as lembranças de infância, os bilhetes, da mãe grudados na geladeira, tudo parecia revestido por uma nova camada de significado. Ela deixou a caixa de cartas sobre a mesa da sala, como se ainda esperasse que sua mãe fosse entrar pela porta e explicar tudo. Mas Clara não voltaria.
E com ela havia levado o peso de um silêncio que agora gritaria para sempre nos cantos da memória. Naquela noite, Júlia ligou para a tia Lúcia, irmã mais nova de sua mãe. Era a única parente com quem ainda mantinha laços próximos, embora nunca fossem íntimas. Tia, posso te perguntar uma coisa? Você conheceu um homem chamado Fernando Tavares? Do outro lado da linha, o silêncio demorou mais do que o necessário. Conheci, sim, mas por que você está perguntando isso agora? Ele é meu pai, e eu descobri isso só agora, depois da morte da minha mãe. A resposta de Lúcia veio carregada de um suspiro longo, cansado. Eu sabia que um dia isso ia acontecer, mas prometi para sua mãe que nunca contaria nada. Ela tinha medo, não do Fernando, da minha mãe, da dona Cecília. A vovó sabia de tudo? Sabia, sim. Foi ela quem fez sua mãe sumir da vida dele. Ameaçou, gritou, disse que nunca aceitaria um genro como aquele. Clara estava frágil, grávida, insegura e cedeu. Nunca deixou de amar aquele homem, Júlia. Nunca. As palavras da tia ficaram ecoando na mente de Júlia. A mãe, a avó, o pai. 3 versões da mesma história. E no meio disso tudo, ela, a criança que cresceu acreditando numa mentira cuidadosamente protegida. Nos dias que se seguiram, Júlia passou a visitar Fernando com frequência. Às vezes no bar, outras vezes na pracinha, onde ele costumava levar o cachorro para passear. Aos poucos iam se conhecendo. Não como pai e filha ainda, mas como 2 desconhecidos tentando construir uma ponte sobre os destroços do passado. Fernando mostrava fotos antigas, falava da juventude, das cartas que nunca soube se chegariam. A algum lugar, ele ouvia com atenção as histórias da infância de Júlia, as dificuldades da escola, o carinho pela mãe, o medo de perguntas que nunca foram respondidas. Sua mãe, ela era boa, sabe? Só frágil demais para enfrentar o mundo. Júlia ouvia em silêncio, muitas vezes com lágrimas nos olhos. Não era fácil, nada daquilo era simples. Mas havia algo reconfortante em saber que, mesmo com tantos erros, o amor não havia morrido. Apenas havia sido sepultado com o tempo. Em um dos encontros, Fernando levou Júlia a um lugar especial. Quero te mostrar uma coisa. Era um sobrado. Simples, nos fundos de uma vila antiga. A pintura da fachada estava descascada, mas as janelas ainda tinham cortinas floridas. No quintal, havia um banco de madeira e uma muda de jabuticabeira. Esse era o lugar que eu tinha alugado para quando você nascesse. Ia trazer a Clara para cá. Tinha tudo planejado. Quarto de bebê, berço montado, mas ela nunca apareceu e eu não tive coragem de mudar nada. Júlia entrou com passos lentos. O interior da casa cheirava aguardado, mas era acolhedor. Num dos quartos havia um armário pequeno com adesivos infantis colados na madeira. Ela passou a mão, sentindo um nó apertar na garganta. Você manteve isso por todo esse tempo? Fernando assentiu. Nunca consegui alugar, nunca vendi. Era o meu minha esperança. A emoção tomou conta dos dois. Sem saber por quê, Júlia se viu chorando como não fazia desde o enterro da mãe. Fernando a abraçou. Um abraço hesitante no início, mas que logo se transformou em algo mais. Algo que ela nunca havia sentido antes. Um abraço de pai. Naquela noite, ao chegar em casa, Júlia escreveu em seu diário. Coisa que não fazia há anos. Hoje conheci o lugar onde eu teria crescido. Senti o cheiro do berço que nunca usei. E ouvi histórias que foram escritas antes mesmo de eu nascer. Minha mãe errou, mas ela também amou. E meu pai me esperou em silêncio. Agora, sou eu quem vai reescrever esse final. Nos dias seguintes, algo em Júlia começou a mudar. A dor não foi embora, mas ela começou a encontrar espaço para a cura. Falou com um terapeuta, contou a história para algumas amigas mais próximas e até cogitou escrever um livro, não sobre a dor, mas sobre reencontros, sobre laços que o tempo não consegue apagar por completo. A relação com Fernando também evoluía. Eles saíam juntos, almoçavam nos fins de semana e ele insistia em levá-la ao mercado, como se quisesse compensar todos os anos de pai ausente com pequenos gestos cotidianos. Júlia ria. Pela primeira vez em muito tempo.
E então, um dia, uma ideia inesperada: levá-lo ao cemitério. Quero que você vá comigo. Quero que conheça o lugar onde minha mãe está. Fernando hesitou, mas topou. No dia seguinte, sob um céu nublado, os dois caminharam juntos até o túmulo de Clara. Levaram flores, as mesmas que ela gostava de ter em casa, crisântemos e lavanda. Fernando ajoelhou-se diante da lápide com as mãos trêmulas. Demorou para falar, mas quando falou, foi com o coração nu. Você devia ter me dito. A gente podia ter enfrentado tudo juntos, mas mesmo assim, eu te perdoo. Obrigado por ter trazido ela ao mundo. Obrigado por ter cuidado da nossa menina. Júlia se afastou, dando a ele um momento de privacidade. E ao olhar aquela cena, não. Pôde evitar sentir que, de alguma forma, o ciclo estava se fechando. Não como nos contos de fadas, mas como na vida real, com dor, amor, perdão e recomeço. Era estranho como o tempo parecia andar diferente desde que Júlia descobrira a verdade. Os dias pareciam mais intensos, cheios de significados. Cada gesto simples, um café no meio da tarde, uma conversa ao telefone, o toque do vento no rosto, trazia uma nova camada de interpretação, como se ela finalmente estivesse acordando para a própria vida. Fernando passou a ocupar um espaço real em sua rotina, não mais como uma ausência sentida ou uma figura nebulosa do passado, mas como uma presença concreta. Um homem simples, cheio de histórias, com marcas nos olhos de quem viu muito e guardou tudo em silêncio. Certa tarde, enquanto tomavam chá, na varanda do apartamento de Júlia, ele puxou uma caixinha de madeira do bolso do casaco. Achei que talvez você quisesse isso. Júlia abriu devagar. Dentro, havia uma pulseira de contas de madeira, com uma pequena medalhinha pendurada. Estava gasta pelo tempo, mas o brilho ainda resistia. Era da sua mãe. Ela me deu antes de desaparecer. Disse que era para eu lembrar dela. Mas acabei usando todos os dias para lembrar de você. Júlia apertou a peça entre os dedos. O calor do objeto parecia carregar décadas de silêncio e amor reprimido. Naquele fim de semana, decidiram fazer algo simbólico: visitar a antiga casa da avó, Cecília. O lugar havia sido vendido anos antes, mas ainda existia. Júlia queria se despedir daquela sombra, não para perdoar, isso ela ainda não conseguia, mas para se libertar. Chegaram lá num domingo nublado. O novo dono permitiu que eles observassem do portão. A fachada estava diferente, mas o portão de ferro ainda era o mesmo. Júlia lembrou dos olhos frios da avó, da rigidez em cada gesto, da maneira como ela interrompia conversas com um olhar. Fernando, ao seu lado, apenas observava, silencioso. Ela destruiu muita coisa, disse Júlia com a voz embargada. Mas mesmo assim, ainda me pergunto se ela acreditava que estava me protegendo. Fernando olhou para ela com suavidade. Às vezes, o medo se disfarça de proteção. A sua mãe não era como a Cecília, mas era filha dela. E cresceu, aprendendo que calar era mais seguro do que gritar. As palavras fizeram Júlia estremecer. Calar era mais seguro. Quantas vezes ela mesma havia escolhido o silêncio? Naquela noite, deitada na cama, pegou o diário novamente. Hoje encarei o passado de frente. Olhei nos olhos do lugar onde meu nome foi silenciado antes mesmo de ser falado. E percebi que, apesar de tudo, eu sobrevivi. Sou o elo entre um amor interrompido e uma nova chance de recomeçar. Na semana seguinte, Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era Helena, uma amiga da mãe que ela conhecia apenas de vista. As duas se encontraram num café discreto no centro da cidade. Helena era elegante, falava com uma voz pausada, como quem mede cada palavra. Sua mãe... Ela me contou sobre Fernando, pouco tempo antes de adoecer. Disse que pensava em procurá-lo, que queria te contar tudo, mas não sabia como. Júlia mordeu os lábios. Ela teve tempo, mas escolheu o silêncio. Sempre escolheu. Helena segurou sua mão. Ela tinha medo de perder você. Achava que, se contasse, você se voltaria contra ela, que a culpa dela destruiria a imagem que você guardava. E destruiu. Mas agora, você está reconstruindo. Isso é mais do que ela acreditava merecer. A conversa com Helena foi um divisor de águas. Pela primeira vez, Júlia conseguiu olhar para a mãe com menos julgamento. Ainda
Havia mágoa, sim, mas também havia amor. E amor, ela entendia agora. Às vezes é confuso, imperfeito, humano. No mês seguinte, Fernando foi convidado por Júlia para um jantar especial. Ela cozinhou, organizou a mesa, acendeu velas. Hoje faz exatos 28 anos do dia em que minha mãe descobriu que estava grávida. E eu queria que essa data tivesse um novo significado. Fernando ficou sem palavras. Você está me dando isso? Ela sorriu. Estou te dando um lugar, um espaço real na minha vida. Você não é mais um capítulo escondido, é parte da história. O jantar foi cheio de risos, memórias e promessas silenciosas. Ao final, ele tirou do bolso um envelope. Guardei isso todo esse tempo. Escrevi logo depois que soube da mais da gravidez, mas nunca tive coragem de entregar. Júlia abriu a carta. Minha filha, não sei seu nome, nem seu rosto, mas sei que você está aí, crescendo em silêncio dentro do amor mais bonito que eu já conheci. Se um dia você ler isso, quero que saiba. Você foi desejada, você foi amada e eu esperei por você todos os dias. Ela chorou tudo o que guardou desde criança. A ausência, a raiva, a confusão e, finalmente, o alívio. Naquela mesma semana, decidiu escrever sua própria carta. Não para o pai, nem para a mãe, mas para si mesma. Querida Júlia, você sobreviveu a uma história que nunca foi contada. Te fizeram acreditar que faltava algo em você. Mas agora você sabe, o que faltava era a verdade. E mesmo assim, você floresceu. Hoje, você se encontra. Hoje, você recomeça. Ela colocou a carta numa caixa e guardou no fundo do armário. Não para esconder, mas para lembrar que o amor, mesmo ferido, mesmo tardio, ainda pode curar. Era estranho como, mesmo depois de tantas revelações, a vida insistia em parecer normal. Os carros passavam do mesmo jeito na avenida. O despertador tocava na mesma hora. O supermercado ainda ficava lotado às sextas. Mas dentro de Júlia, tudo tinha mudado. Ela já não era mais a mulher que cresceu acreditando em uma versão editada de si mesma. Agora carregava fragmentos de uma história que não viveu, mas que era sua, profundamente sua. Um dia, sentada em frente ao espelho, Júlia se pegou olhando para os próprios traços com outros olhos. O nariz não era da mãe, a sobrancelha, grossa, também não. O formato da mandíbula, a curvatura do lábio inferior, pequenos sinais que ela nunca soube de onde vinham. Agora sabia. Eram de Fernando. Eram dela. Em um gesto quase automático, puxou um porta-retratos da estante. Era uma foto antiga, tirada no Natal de 2001. Clara, sorrindo ao lado da filha, com um olhar terno e cansado. Júlia nunca tinha reparado antes, mas a mãe segurava a mão da filha com força, quase como se quisesse segurar o mundo naquela palma. Ela se perguntou quantas noites Clara chorou sozinha por ter escolhido esconder Fernando. Quantas cartas ela leu e releu, sem coragem de responder. Quantos telefonemas quase fez. Quantos abraços guardou só para si. Apesar de tudo, havia amor ali. Amor imperfeito, mas amor. Fernando, por sua vez, vivia uma transformação silenciosa. Desde Não te expor, que reencontrou a filha, algo nele parecia mais leve. Os passos menos arrastados, o olhar mais firme. Os colegas do bar comentavam. O Joel, que o conhecia há décadas, disse uma vez: "Você tá mais vivo, Fer. Nunca te vi assim desde aquela época." Fernando apenas sorria. Um sorriso tímido, mas cheio de vida. Ele agora tinha planos. Começou a reformar o velho sobrado da Vila das Acácias, aquele que nunca conseguiu vender nem alugar. Pintou as paredes, consertou o portão, plantou flores no quintal. Disse que era para quando Júlia quisesse fugir da cidade grande. Mas no fundo, era um refúgio, um lugar que ele queria deixar para ela. "Pode não ser muito, mas foi tudo que um dia sonhei para você", disse, enquanto mostrava o quarto de paredes lilás recém-pintadas. Júlia segurou as lágrimas. Tocou a parede como quem toca um sonho. Certa tarde, Júlia foi surpreendida por uma mensagem inesperada. Era da editora onde ela trabalhava como revisora freelancer.
Júlia, você ainda tem interesse em escrever algo autoral? Temos um espaço para novos talentos na próxima. Coleção. Algo sobre histórias reais. Pense com carinho. Ela ficou imóvel diante da tela. Escrever. Durante anos, escrever era um refúgio secreto, um hábito noturno entre chá e solidão. Mas agora, talvez fosse mais do que isso. Talvez fosse hora de contar, e foi assim que nasceu o esboço do que ela viria a chamar de Caixa de Silêncios, um relato íntimo e literário de sua descoberta, entrelaçado com fragmentos das cartas de Des e Fernando e lembranças da mãe. Escrever foi como abrir feridas e limpá-las com delicadeza. Nas primeiras páginas, ela escreveu: esta não é apenas a história de uma filha e de um pai reencontrado. É a história de quantos silêncios cabem numa casa, de como o amor pode sobreviver escondido entre cartas, memórias e medos. E de como a verdade, mesmo quando chega tarde, ainda pode libertar. Enquanto escrevia, Júlia teve um novo desejo: conhecer a família de Fernando. Até então, ele pouco havia mencionado. Disse que tinha uma irmã, 2 sobrinhos, mas que o afastamento com Clara acabou distanciando todos. A vergonha era minha, não deles. Preferi sumir do que encarar os olhares que perguntavam o que eu tinha feito para ela me deixar. Mas agora, com Júlia por perto, ele começou a reconsiderar. E foi assim que marcaram um encontro com tia Marta. Era uma tarde ensolarada de sábado. A casa de Marta ficava em um bairro simples, com muros baixos e jardim na entrada. Quando Júlia e Fernando chegaram, foram recebidos com um abraço apertado e lágrimas sinceras. "Meu Deus, você tem os olhos da Clara", disse Marta, emocionada. "E o queixo igualzinho ao do meu irmão." O reencontro foi como um sopro de cura. Marta mostrou álbuns antigos, contou histórias da infância de Fernando, do quanto ele sempre foi o mais sensível entre os irmãos. Júlia se viu rindo, emocionada, tocada por uma vida familiar que poderia ter sido dela e que agora, de certo modo, era. No fim da tarde, ao se despedirem, Marta segurou a mão de Júlia com força. "Sua mãe pode ter errado, minha filha, mas ela te criou com amor. E hoje, o que você está fazendo aqui é um milagre." No caminho de volta, Fernando estava visivelmente tocado. "Obrigado por me dar isso. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei..." "Nem eu, pai." Foi a primeira vez que ela o chamou assim. Fernando olhou para ela, os olhos marejados. Não disse nada, apenas sorriu. E naquele sorriso havia tudo. Tudo o que ficou suspenso por 27 anos. E que agora finalmente tinha lugar para pousar. Nos dias que se seguiram ao reencontro com a tia Marta, Júlia passou a viver uma realidade que jamais imaginou para si. Família era essa a palavra que, por anos, parecia incompleta, cheia de espaços em branco. Agora, começava a ser preenchida com histórias, nomes, fotos, vozes. Nos domingos, passou a almoçar na casa da tia, onde conheceu os primos. Vinícius, que era professor de geografia e se encantou com os relatos que ela escrevia, e Ana Clara, uma adolescente introspectiva que, aos poucos, se aproximou de Júlia como quem reencontra uma irmã mais velha que nunca teve. Havia ali uma doçura que a emocionava e, principalmente, havia pertencimento. Mas, mesmo em meio ao florescer das novas conexões, havia perguntas que continuavam martelando dentro de Júlia. Ela sonhava com a mãe quase todas as noites. Sonhos confusos, às vezes com falas incompletas, outras vezes com cenas antigas de sua infância, como se a mente insistisse em revisitar pedaços do que foi para tentar reorganizar o que agora sabia, que não foi como acreditava. Em uma dessas noites, sonhou que Clara estava sentada no sofá, segurando a mesma caixa de cartas. Ela sorria para Júlia, mas os olhos estavam marejados. "Desculpa, eu só queria te proteger", dizia a mãe. Júlia acordou com o travesseiro molhado de lágrimas. Na manhã seguinte, pegou a caixa novamente. Havia lido todas as cartas antes, mas sentia que, agora, precisava reler com outro olhar, com calma, com mais empatia. Cada página carregava uma voz diferente de Fernando, apaixonado, esperançoso, confuso, depois ferido. Mas também havia ali uma presença implícita de Clara, nas ausências, no silêncio das respostas nunca escritas. E então, algo inesperado.
Entre duas cartas dobradas, Júlia encontrou uma folha diferente. Era uma carta da mãe. Para ela, a caligrafia era familiar, levemente inclinada, com os S puxados e o A redondo. A carta estava sem data. Parecia inacabada, como um rascunho esquecido. Júlia, se um dia você encontrar isso, é porque a verdade já te encontrou primeiro. Eu tentei te contar, mais de uma vez, mas toda vez que olhava nos seus olhos, sentia medo. Medo de que você me odiasse, medo de que nunca entendesse. A verdade é que eu te amei mais do que fui, capaz de amar a mim mesma, e por isso escondi. Fui covarde, sim, mas cada silêncio meu era um grito sufocado de amor. Júlia apertou a carta contra o peito. Sentiu-se pequena, sentiu-se filha, mais do que nunca. Mesmo depois da morte, a Cial, mãe continuava ali, deixando sinais, palavras, tentativas de reconciliação com uma filha que cresceu no escuro, mas agora caminhava rumo à luz. Com o tempo, Fernando e Júlia passaram a dividir mais do que conversas e lembranças. Começaram a criar novos rituais. Toda quarta-feira, ele ia à casa dela com ingredientes para fazer alguma receita que gostava. Chile mexicano, pão de alho recheado, arroz doce com canela. Ele fazia questão de cozinhar, enquanto ela colocava músicas antigas para tocar no rádio. Em um desses encontros, Fernando trouxe algo inesperado. Um caderno velho com capa azul, escura e páginas amareladas. Encontrei isso guardado no meu armário. Era o meu diário, da época em que a sua mãe desapareceu. Acho que você tem o direito de ler. Júlia abriu com cuidado. As anotações eram curtas, às vezes rabiscadas, mas cada frase era uma facada doce. Hoje vi uma menina de bicicleta que parecia ter a idade que minha filha teria. Será que ela anda assim também? Não consigo mais escrever, mas continuo, sonhando com ela. Se um dia ela souber, espero que me perdoe. Júlia leu página por página e, no fim, entendeu. Fernando também foi vítima de um sistema de preconceitos, da imposição de uma família que julgava mais do que amava. Na mesma época, Júlia foi convidada para uma entrevista de rádio. O livro que ela preparava, Caixa de Silêncios, já havia ganhado espaço nas redes sociais da editora. Queriam ouvir um pouco sobre a experiência real por trás da obra. No estúdio, a entrevistadora perguntou: Júlia, o que você diria hoje para alguém que sente que viveu uma mentira? Ela pensou, respirou fundo e respondeu que a verdade pode doer, mas a mentira destrói. E que mesmo quando é tarde, é possível reconstruir, porque o amor, quando é real, resiste até o silêncio. A frase repercutiu. No mesmo dia, dezenas de mensagens chegaram pelas redes sociais. Pessoas contando histórias parecidas, dores parecidas, silêncios também herdados. Júlia sentiu que, ao contar sua história, libertava não só a si mesma, mas muitos outros que carregavam cicatrizes invisíveis. E então veio o dia do lançamento do livro. Fernando chegou cedo, vestia uma camisa social azul clara e tinha os cabelos penteados para trás com cuidado. Parecia nervoso, como um pai em dia de formatura. Nunca pensei que teria orgulho assim, de ver alguém que carrega meu sangue sendo tão incrível. Júlia sorriu, emocionada. O evento foi íntimo, mas marcante. No fim da noite, ao autografar um exemplar para ele, ela escreveu: para meu pai, que esperou 27 anos. E ainda assim, me acolheu como se fosse ontem. Fernando leu em silêncio. Depois, a abraçou, forte. Filha, a espera valeu cada segundo, e naquele abraço, Júlia soube. A dor do passado não havia desaparecido. Mas agora, ela já não doía sozinha. Meses se passaram desde o lançamento do livro. E embora a vida de Júlia não tivesse se transformado num conto de fadas, com finais perfeitos e dores resolvidas, ela sentia que algo dentro dela havia mudado de forma definitiva. Era como se, ao tirar o peso da mentira de dentro do peito, ela abrisse espaço para viver com mais leveza, mais verdade e mais raízes. Fernando agora fazia parte do cotidiano, não de maneira invasiva, mas com aquele tipo de presença que só o amor maduro é capaz de oferecer, constante, silenciosa e sincera. Às vezes, bastava um café compartilhado em silêncio
para que ela se sentisse amparada. Em um sábado qualquer, enquanto caminhavam juntos pela feira, ele parou em frente a uma banca de livros usados. "Olha só", disse apontando. Esse era um dos livros que sua mãe adorava. O Pequeno Príncipe. Lembro que ela me deu um exemplar no segundo encontro. Júlia pegou o livro nas mãos. Havia algo simbólico ali. Abriu na primeira página. Uma anotação à caneta, em letra antiga. "O essencial é invisível aos olhos, mas eu vejo em você tudo o que o mundo não vê." Clara, 1995. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era como se Clara estivesse ali, entre eles. Não para dividir, mas para unir, para mostrar que mesmo com todos os erros, ainda era possível deixar rastros de amor espalhados pelo caminho. Na semana seguinte, Júlia foi convidada para participar de uma roda de conversa sobre relações familiares. O tema era o peso dos segredos herdados. Sentada entre duas psicólogas e um mediador, ela ouviu outras histórias. Mulheres que descobriram irmãos após a morte dos pais, homens que foram criados pelos avós sem saber da verdadeira origem, filhos que passaram a vida sem saber o nome do pai. Todos tinham algo em comum: a dor do silêncio. Quando chegou sua vez de falar, Júlia respirou fundo e disse: "O silêncio é uma herança pesada. Ele não tem cor nem nome, mas pesa nos ombros de quem cresce tentando adivinhar quem. Minha mãe não me contou a verdade por medo, e meu pai viveu sem saber se um dia me veria. Hoje eu entendo os dois e escolhi perdoar. Não por esquecer, mas por não querer carregar adiante o que me foi negado." Houve um momento de silêncio na sala, mas desta vez não era o silêncio da omissão, era o silêncio da reflexão. E Júlia sentiu que, naquele instante, havia cumprido um propósito maior do que imaginava. O livro Caixa de Silêncios começou a circular entre grupos de apoio emocional, clubes de leitura feminina e até escolas. Recebia mensagens de pessoas dizendo: "Sua história me fez ligar para o meu pai depois de 10 anos. Eu descobri uma carta parecida na casa da minha avó. Nunca tive coragem de perguntar à minha mãe sobre meu pai. Agora, decidi tentar." Júlia lia cada mensagem com gratidão. Ela sabia que sua história não era única, era apenas uma das muitas vozes que precisavam ser ouvidas. Fernando, por sua vez, continuava com sua vida simples, mas agora com mais cor. Plantava flores novas no quintal, reatou contato com alguns amigos antigos e até passou a escrever pequenas crônicas num caderno. Chamava aquilo de cartas que nunca mandei. Em uma delas, escreveu: "Júlia é minha filha, mas mais do que isso, ela é a ponte que me trouxe de volta à vida. Nunca imaginei que amor atrasado ainda pudesse florescer. Mas, graças a ela, aprendi que há esperas que não são em vão." Júlia só leria essa carta meses depois, mas, quando leu, chorou como se ouvisse pela primeira vez o próprio nome sendo chamado do lugar certo. Um ano depois da morte de Clara, Júlia voltou ao cemitério com Fernando. Era um dia ensolarado, diferente daquele da primeira visita. Ela levou flores novas, lavanda e crisântemos, os preferidos da mãe. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos. Depois, ela ajoelhou-se e falou em voz baixa: "Mãe, tá tudo bem. Eu achei ele. E ele me achou também." Fernando colocou a mão no ombro da filha. Ficaram ali, em silêncio. Mas um silêncio diferente agora. Não mais pesado, nem doído. Era o silêncio da paz. Nos meses seguintes, Júlia começou a planejar uma nova fase e inscreveu-se num curso de escrita literária. Iniciou um novo projeto com o título provisório de Cartas que o Tempo Guardou, desta vez reunindo histórias reais de leitores que a procuraram. Criou também um grupo online de apoio para filhos que cresceram sem respostas, um espaço seguro onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias sem medo de julgamento. O grupo cresceu, vidas começaram a se entrelaçar. E Júlia descobriu que, muitas vezes, não é preciso saber todas as verdades para se sentir inteira. Às vezes, é preciso apenas coragem para escutar e permitir que o amor entre. No aniversário de 29 anos de Júlia, Fernando apareceu com um presente especial.
Não sabia o que te dar, mas achei que isso faria sentido. Era um quadro. Simples. Dentro dele havia 3 objetos. A foto antiga dele com Clara, uma cópia da primeira carta que escreveu quando soube da gravidez e uma imagem de Júlia autografando o livro. No topo, uma frase escrita à mão. Do silêncio nasceu a verdade. Da espera nasceu o reencontro. E do amor nasceu você. Júlia chorou e abraçou o pai como quem abraça o tempo que passou, sem mágoa, sem cobrança, apenas com gratidão. Na última página do seu novo diário, ela escreveu: Hoje eu sei quem sou, não porque me contaram, mas porque eu fui atrás. Eu escutei o que estava escondido nas entrelinhas. Perdoei quem errou por medo e dei espaço para quem me esperou em silêncio. Minha história não começou comigo, mas a partir de agora, ela será contada do meu jeito. E assim, Júlia seguiu, com o coração curado, com a alma leve e com a certeza de que mesmo depois de 27 anos de segredo, a verdade ainda pode transformar tudo. A vida, como sempre, seguia. Mas agora, Júlia a vivia com mais verdade. Já não acordava com aquela sensação de estar incompleta. A dor ainda visitava de vez em quando, principalmente nos dias em que o silêncio parecia gritar mais alto. Mas havia uma diferença essencial. Agora, ela sabia de onde aquela dor vinha. E mais do que isso, sabia que não estava sozinha para enfrentá-la. Fernando tornara-se mais do que o pai reencontrado. Era amigo, conselheiro, cúmplice. Eles compartilhavam pequenas alegrias do dia a dia. O pão na chapa com manteiga no café da manhã de domingo, os passeios no parque com o cachorro resgatado que Júlia batizou de Esperança, as visitas à Bases, livraria onde ele passou a frequentar rodas de leitura. Fernando, que por tanto tempo se acostumou ao silêncio, agora se redescobria nas palavras. Começou a escrever. Cartas, crônicas, pequenos contos baseados nas memórias que guardava. Certa vez, mostrou a Júlia um texto que havia escrito sobre o dia em que soube da gravidez. Lembro do sol batendo na pele dela. Clara sorria sem saber como sorrir. Seus olhos diziam medo, mas suas mãos diziam amor. E quando ela me contou, o mundo parou. Naquele instante, acreditei que nada poderia ser maior do que o que eu sentia. Nem o mundo, nem o tempo, nem mesmo o silêncio que viria depois. Júlia ficou com os olhos marejados. Você devia publicar isso, pai. Ele riu, coçando a nuca. Eu sou bom com caixas de ferramentas, minha filha, não com palavras. Então agora você é bom com os dois. Em paralelo, o grupo de apoio criado por Júlia começou a crescer. Passou de um espaço virtual para encontros presenciais. Pessoas de diferentes idades, histórias e cidades começaram a se reunir uma vez por mês para falar sobre suas verdades guardadas. Eles chamavam o projeto de Cartas Não Enviadas. Cada encontro começava com uma leitura, real ou fictícia, de algo que ficou por dizer. Em um dos encontros, uma senhora de 62 anos leu uma carta que escreveu para o pai, que nunca conheceu. Se o Senhor me procurasse hoje, eu não saberia se te chamaria de pai ou de estranho, mas ainda assim eu escutaria sua voz, porque o que me foi negado não foi a presença, foi a chance de escolher o que sentir. Júlia ouviu aquilo com o peito apertado. Quantas Júlias existiam no mundo? Quantas filhas, filhos cresceram em silêncio, aprendendo a se contentar com meias verdades, porque os adultos decidiram que era melhor assim. No fim do encontro, uma jovem de 20 e poucos anos se aproximou. Seu livro me salvou. Eu fui criada por uma mãe incrível, mas sempre senti que faltava uma peça. Semana passada, ela me contou sobre meu pai biológico. Ele mora em outra cidade. Eu vou encontrá-lo semana que vem. Estou morrendo de medo. Mas pela primeira vez estou indo por mim. Júlia sorriu. Abraçou a jovem com firmeza. Vai com o coração aberto, mesmo que não seja perfeito. Às vezes, só o ato de buscar já é libertador. Em casa, naquela noite, Júlia refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Antes, seus dias eram preenchidos com trabalho, cafés apressados e livros empilhados na cabeceira. Agora eram preenchidos com cartas, encontros, diálogos profundos e amor. Um amor maduro, lento, costurado com cuidado.
Um amor que exigia paciência para se construir. Ela não idealizava Fernando. Sabia que ele tinha falhas, limitações, hábitos que às vezes a irritavam. Mas também sabia que ele tentava todos os dias, e isso era mais do que suficiente. Num sábado chuvoso, Júlia acordou com uma ideia fixa: visitar o cartório. Queria ver se era possível adicionar o nome de Fernando na certidão de nascimento. Não por necessidade prática, mas por desejo de fechamento. Foi atendida por uma senhora gentil que explicou os procedimentos. É um processo simples, desde que haja reconhecimento voluntário. E pelo que está dizendo, ele está mais do que disposto. Está, sim. Acho que mais do que eu até. Júlia riu. Saiu do cartório com um alívio doce no peito. Era mais um passo em direção à reconstrução da própria identidade. Quando contou a Fernando, ele chorou. Você tem certeza? Não precisa fazer isso por mim. Não é por você, é por mim. Pela Júlia de 5 anos que desenhava uma figura masculina imaginária no Dia dos Pais. Pela adolescente que fingia não se importar quando perguntavam se sentia falta de um pai. Pela mulher que entendeu que não é tarde para se sentir filha de verdade. Fernando não conseguiu responder. Apenas a abraçou. Longo. Forte, com a intensidade de 27 anos guardados. Nas semanas seguintes, prepararam os documentos. No dia em 1800 que assinaram o reconhecimento formal, Júlia segurou as mãos de Fernando. Hoje, oficialmente, você é meu pai, mas de verdade você já era desde o dia em que me olhou como se tivesse reencontrado o mundo. Ele sorriu. E naquele sorriso havia tudo. Tudo o que o tempo não apagou, tudo o que a ausência não matou. À noite, escreveram juntos uma carta. Para Clara. Clara, hoje foi um dia importante. Assinamos juntos aquilo que o destino tentou impedir. A Júlia é oficialmente minha filha, mas você já sabia disso. Sabia desde o dia em que me escreveu pela última vez. Desde o dia em que guardou aquelas cartas em silêncio. Eu te perdoo. E sei que, de algum lugar, você sorri por nós agora. Com amor, Fernando. Júlia pegou a carta, dobrou com cuidado e a colocou na mesma caixa que outrora guardara a dor. Agora, ela guardava a cura. A certidão agora dizia o que o coração de Júlia já sabia. Ela era filha de Fernando. Era só um papel, alguns nomes, uma assinatura no rodapé. Mas para ela, era a oficialização de uma identidade adormecida. Como se finalmente a linha do tempo tivesse sido reorganizada. E com essa confirmação, um novo desejo nasceu dentro dela: celebrar. Mas não uma festa convencional, com balões, bolo ou convidados desconhecidos. Júlia queria algo íntimo, simbólico, um ritual que honrasse a trajetória até ali. Escolheram uma data, dia 19 de março. Não era aniversário de ninguém, nem feriado. Era apenas o dia em que, anos antes, Clara havia escrito sua última carta e nunca a enviara. Júlia achou que não haveria escolha mais significativa. Decidiu fazer um jantar no antigo sobrado reformado por Fernando. Convidaram apenas as pessoas que caminharam com eles nessa jornada. A tia Marta, os primos, alguns membros do grupo de apoio e 2 amigas de Júlia que testemunharam cada lágrima e reconstrução. Prepararam tudo com carinho. As paredes do sobrado estavam agora pintadas de tons claros e o jardim carregava flores novas, margaridas e manjericão. No centro da mesa, uma vela branca acesa ao lado de uma foto de Clara. Sem discursos formais, sem cerimônia forçada. Apenas memórias compartilhadas. Durante o jantar, a tia Marta levantou um brinde. A verdade que às vezes demora, mas quando chega, cura. E a essa menina aqui, apontando para Júlia, que teve coragem de abrir a caixa e transformar o silêncio em ponte. Júlia sorriu, emocionada. Fernando, ao lado, enxugou discretamente uma lágrima. Naquela noite, depois que os convidados se foram, Júlia e Fernando ficaram sentados na varanda. O silêncio entre eles era confortável, como uma conversa que já havia sido dita em outro tempo. Pai, ele a olhou com doçura. Diz, você acha que a mamãe me escuta de onde estiver? Fernando respirou fundo. Acho que sim, mas mais do que ouvir, acho que ela sente.
E se ela sente metade do que eu sinto por você agora, então ela deve estar em paz. Nos dias seguintes, Júlia mergulhou nos relatos enviados por leitores do livro Caixa de Silêncios. Foi assim que conheceu a história de Letícia, uma mulher de 48 anos que descobriu, através de um exame de DNA enviado por uma prima distante, que seu pai biológico não era quem imaginava. O relato era comovente. Letícia escrevia com raiva, saudade, medo e esperança. Júlia decidiu responder pessoalmente. Letícia, sua história me tocou profundamente. Descobrir a verdade sobre nossas origens pode ser doloroso, sim, mas é também o primeiro passo para escolher o que fazer com essa verdade. Você não está sozinha, e sua dor não é vergonha, é humanidade. Letícia respondeu 2 dias depois. Disse que chorou ao ler a mensagem e que, pela primeira vez, decidiu procurar o pai biológico. Essas trocas se tornaram rotina. Júlia passou a dedicar algumas horas do seu dia apenas para ler e responder histórias reais. Descobriu que, por trás de cada silêncio, havia um grito abafado. E por trás de cada reencontro, um recomeço possível. Fernando, por sua vez, se redescobriu artista. Começou a esculpir em madeira pequenas peças que chamava de emoções talhadas. Havia uma escultura chamada Espera, a figura de um homem sentado, segurando uma carta no colo. Outra, Aurora, uma mulher olhando pela janela com os olhos fechados. E a mais recente, Filha, um tronco dividido ao meio, onde um novo galho nascia no centro, firme e promissor. Quando mostrou essa última para Júlia, ela ficou sem palavras. Apenas o abraçou. É você, nascendo de novo em mim, ele sussurrou. No fim de março, Júlia recebeu uma proposta inesperada. Uma produtora independente que trabalhava com documentários sociais entrou em contato. Queremos contar sua história, Júlia. Não só por ser comovente, mas porque ela fala sobre temas urgentes: identidade, reconciliação, paternidade afetiva, perdão. Topa conversar? Júlia hesitou. Ser ouvida era uma coisa, ser vista era outra. Mas algo dentro dela dizia que aquele passo podia alcançar ainda mais pessoas. Aceitou. Durante os dias de gravação, relataram momentos-chave. A descoberta da caixa, o reencontro com Fernando, o processo da certidão, o grupo de apoio, o lançamento do livro. Fernando também gravou seu depoimento. Estava nervoso, mas determinado. Esperei quase 3 décadas para ser chamado de pai. E agora, espero que quem assista isso entenda. Não importa quanto tempo passou. Se ainda há amor, ainda há caminho. O documentário foi ao ar na primeira semana de maio e viralizou. Centenas de milhares de pessoas assistiram, comentaram, compartilharam. O impacto foi imediato. Você me fez voltar para a casa da minha mãe. Procurei meu pai depois de 20 anos. Nunca entendi minha mãe. Agora quero ouvi-la com outros olhos. Naquela noite, sozinha em casa, Júlia olhou pela janela. Pensou em tudo o que havia vivido. A menina que cresceu tentando adivinhar o próprio reflexo. A mulher que encontrou cartas escondidas. A filha que reconheceu um pai no olhar de um estranho. E a autora que agora emprestava sua voz a tantas outras vozes silenciadas. Ela acendeu uma vela diante da foto da mãe e disse baixinho: Obrigada. Mesmo com medo, você guardou tudo. Mesmo sem saber como, você tentou. E eu entendi, demorou. Mas eu entendi. E então, fechou os olhos. Pela primeira vez, com paz. O sucesso do documentário não mudou apenas a vida de Júlia. Ele a expandiu. Pessoas começaram a procurá-la com mais frequência. Algumas pedindo ajuda, outras apenas querendo ser ouvidas. Havia quem quisesse desabafar segredos nunca contados, nem mesmo a família. E havia também quem estivesse tentando perdoar alguém que já havia partido. Júlia passou a compreender que sua história não era exceção, ela era espelho. Espelho daquelas feridas que não sangram por fora, mas moldam tudo por dentro. E ser esse espelho exigia coragem, mas também delicadeza. Em uma tarde fria de outono, enquanto organizava as mensagens recebidas, uma chamou sua atenção. Era de uma mulher chamada Verônica, 52 anos, moradora de uma cidade no interior de Minas. A mensagem dizia:
Júlia, meu nome é Verônica. Assisti ao documentário e me emocionei demais, mas também fiquei em choque. A história do seu pai, da Clara, acho que talvez eu os tenha conhecido. Preciso te contar uma coisa. Se puder, me ligue. Não estou em busca de confusão, só sinto que guardei isso tempo demais. O coração de Júlia acelerou. Ela respondeu com gentileza e pediu para marcar uma ligação por vídeo. No dia seguinte, às 17 horas, as duas estavam frente a frente pela tela do computador. Verônica tinha traços suaves, cabelos presos e um olhar cheio de hesitação. Antes de qualquer coisa, quero dizer que sinto muito. Sua mãe parecia uma mulher boa. E seu pai... Bom, eu o conheci muito jovem. Eu era amiga da irmã dele. Júlia escutava em silêncio, o coração apertado. Naquela época, eu e Clara cruzamos caminhos por pouco tempo, mas o suficiente para perceber a angústia que ela carregava. Ela estava grávida, confusa, e me disse que havia sido proibida de ver o pai da criança. Júlia assentiu. Minha avó, foi ela quem a pressionou. Verônica respirou fundo. Pois então, houve um dia, um só, em que Clara me procurou. Chorava muito, disse que pensava em fugir, que queria deixar uma carta para o pai da criança. Ela me pediu um favor, entregar a carta. Mas eu tive medo. O silêncio que se seguiu foi denso. O que aconteceu com a carta? Júlia perguntou, a voz quase falhando. Guardei, não tive coragem de entregar. Depois disso, nunca mais vi Clara. E a carta ficou comigo. Só fui descobrir o desfecho agora, ao ver você contando. Sua história. Verônica então saiu do campo da câmera e retornou com um envelope amarelado. Ainda está lacrado. Se quiser, posso mandar, mas posso ler se preferir. Júlia hesitou. Suas mãos tremiam. Leia, por favor. Verônica abriu com cuidado. A carta estava escrita com a mesma caligrafia que Júlia agora conhecia tão bem, a da mãe. Fernando, se você estiver lendo isso, é porque encontrei coragem. Mas não sei se terei tempo. Não sei se vou conseguir enfrentar tudo o que vem depois. Hoje senti nossa filha chutar pela primeira vez. Ela é real. Está aqui. E mesmo que você nunca a conheça, quero que saiba, ela foi feita com amor. Você foi o amor da minha vida. E se eu sumir, não é por falta de sentimento, é por excesso de medo. Me perdoa, meu amor. Me perdoa. Clara. Júlia levou as mãos ao rosto e chorou. Era como se mais uma peça do quebra-cabeça tivesse caído do céu. A última tentativa, a última esperança. E mais uma vez, interrompida pelo medo, Verônica também chorava. Se eu tivesse entregue essa carta, talvez tudo fosse diferente. Mas Júlia, com serenidade, respondeu: Não, talvez não fosse o tempo. E mesmo assim, obrigada por guardar. Agora, eu posso finalmente entender o que minha mãe não conseguiu me dizer em palavras. 2 dias depois, a carta chegou fisicamente em sua casa. Júlia colocou-a dentro da caixa de madeira, junto com todas as outras. Mas desta vez não como uma ferida, e sim como uma homenagem. Aquela caixa, que um dia foi tumba de um segredo, agora era um relicário de amor. Com o passar das semanas, Fernando passou a visitar o túmulo de Clara com frequência. Sempre sozinho, nunca levava flores. Apenas sentava-se no banco de pedra ao lado e conversava. Fico imaginando como teria sido se tivéssemos nos reencontrado antes. Ele dizia em voz baixa. Mas quer saber? Talvez o destino soubesse o tempo certo, e talvez fosse agora. Porque nossa filha, ela é tudo o que você sonhou que ela fosse. Numa dessas visitas, Júlia decidiu acompanhá-lo. Levou uma flor branca e uma pequena escultura, feita por Fernando. Colocaram tudo aos pés da lápide. Depois, ela segurou a mão do pai e disse: Eu quero transformar esse lugar em um símbolo de recomeço. Vamos criar um memorial, não para lembrar do que doeu, mas para inspirar quem busca a verdade. E assim nasceu a ideia do Projeto Clara. Júlia reuniu pessoas, recursos e apoio.
Em parceria com psicólogos, terapeutas e advogados, o projeto passou a oferecer atendimento gratuito a pessoas que buscavam conhecer suas origens biológicas, apoio emocional para filhos adotivos e para mães solo que carregavam histórias difíceis. Chamaram o espaço de A Casa do Reencontro, um espaço físico onde as pessoas podiam escrever suas histórias, gravar depoimentos, doar cartas e receber orientação. Clara, que passou a vida com medo de dizer a verdade. Agora dava nome a um lugar onde a verdade era bem-vinda. Na parede principal da entrada, Júlia mandou pintar uma frase em letras delicadas. O silêncio guarda o que o medo cala. Mas a verdade, quando chega, ensina a amar. E era isso que ela queria continuar fazendo. Amar a mãe, o pai, o passado, mas, acima de tudo, amar a si mesma, porque no fim ela entendeu. Nem toda ausência é abandono, e nem todo erro é falta de amor. A inauguração da Casa do Reencontro aconteceu em uma manhã clara de junho. O céu estava limpo, o vento suave, e a cidade parecia respirar em outro ritmo naquele dia. Júlia acordou cedo, colocou um vestido simples azul escuro, a mesma cor que usava na foto com Clara em seu álbum de infância. Fernando foi ao seu encontro logo cedo, com uma flor na mão e um sorriso discreto no rosto. "É hoje", ele disse. Júlia assentiu. "É hoje. E é dela também." Chegaram juntos ao espaço. A fachada era delicada, com janelas amplas, uma árvore plantada na frente e uma placa discreta. Projeto Clara. A Casa do Reencontro. Lá dentro já havia movimento. Voluntários, terapeutas, curiosos e muitas pessoas que, assim como Júlia, carregavam histórias interrompidas pelo tempo. O ambiente era acolhedor. Tapetes claros, quadros com frases marcantes nas paredes, uma sala de leitura silenciosa, um mural com fotografias antigas enviadas por participantes do projeto e, no centro do espaço principal, uma mesa onde havia uma caixa idêntica à que Júlia encontrara tantos meses atrás, chamaram de A Caixa da Verdade. Ali, qualquer pessoa poderia deixar uma carta, escrita ou não enviada, com o que um dia gostaria de ter dito. Era um espaço de libertação. Durante a cerimônia, Júlia fez um discurso breve. Não leu, não preparou nada. Falou com o coração. Minha mãe morreu com medo da minha reação. Meu pai viveu décadas se perguntando se eu existia. Eu sobrevivi entre o amor de um e a ausência do outro. Hoje, estou aqui para lembrar que histórias partidas ainda podem ter continuação e que ninguém deve carregar sozinho o peso de um silêncio que não escolheu. Aplausos tímidos, algumas lágrimas e, no fundo da sala, um jovem se levantou com um envelope na mão, colocou-o dentro da caixa e saiu sem dizer nada. Nos dias que se seguiram, a Casa do Reencontro se tornou mais do que um projeto. Tornou-se um ponto de encontro de histórias. Pais e filhos que não se viam há anos. Mães que escreveram cartas para os filhos que nunca conheceram. Jovens que buscavam pistas do passado. Senhoras que finalmente falavam sobre a dor de ter entregado um filho para a adoção forçada. Júlia, todas as tardes, lia ao menos uma carta deixada ali. Ela não respondia a todas, mas sentia cada uma. Ao lado da caixa, colocaram uma pequena placa com os dizeres: toda história que não pôde ser vivida merece ser acolhida. Fernando, por sua vez, encontrava um novo propósito. Passou a dar oficinas de escultura em madeira para os jovens da comunidade. Usava a arte como ferramenta de expressão. Nem todo mundo sabe falar da dor com palavras, dizia ele. Mas quase todo mundo sabe moldar alguma coisa quando confia em quem segura a madeira com a gente. Ele também criou uma peça especial para o projeto. Uma escultura de clara alta, de madeira clara, com traços suaves e olhos fechados, como quem guarda uma história no peito. Na base, a inscrição: ela calou por medo, mas pariu amor. A peça foi colocada logo na entrada do projeto, ao lado do mural de cartas que haviam sido lidas, acolhidas e respondidas. Numa manhã de sábado, Júlia recebeu um envelope com um nome que lhe causou um frio no estômago: Cecília Machado, sua avó.
A carta não tinha remetente, nem assinatura clara. Mas a letra, ela reconheceria em qualquer lugar. Era a letra de sua avó, a mulher que moldara com ferro e repressão o silêncio de Clara. A carta era breve. Júlia, se um dia essa carta chegar até você, saiba. Eu fui dura com sua mãe. Fui mais dura do que qualquer mulher merecia, mas não por crueldade, por medo. Medo de vê-la sofrer o que eu sofri. Fui criada para acreditar que sentir era fraqueza e transmiti isso para ela como herança. Mas você rompeu o ciclo. Você quebrou o que eu não tive coragem de desfazer. Me perdoa. E se puder, perdoe também minha filha. Porque ela te amou mais do que qualquer uma de nós soube demonstrar. Júlia leu e releu aquela carta diversas vezes. Não esperava perdão vindo de onde tanto sofreu, mas ali, naquele papel, encontrou algo que nunca imaginou ter: reconhecimento. Guardou a carta na caixa e escreveu sua resposta, mesmo que nunca fosse enviada. Vó, você foi a dor da minha mãe, mas também foi a origem da força que me trouxe até aqui. Eu não te perdoo por tudo, mas te agradeço por me ensinar pelo avesso o que eu não quero repetir. E, se ainda há tempo, que a senhora descanse com menos peso agora. Nos meses seguintes, a Casa do Reencontro seguiu viva, mais viva do que qualquer outra construção da cidade. Era comum ver pessoas sentadas no jardim, escrevendo. Outros choravam em silêncio diante da escultura de Clara. Alguns deixavam cartas e nunca, mas voltavam. Outros voltavam, com os pais, com os filhos, com os irmãos que haviam se perdido no tempo. Júlia agora escrevia seu segundo livro. Chamaria de O Amor que Sobrevive ao Silêncio. E a dedicatória seria A Clara que me criou com amor. A Fernando que me esperou com amor. E a mim mesma que escolhi continuar com amor. O outono avançava e as folhas douradas se acumulavam no quintal da Casa do Reencontro, como se o tempo também tivesse suas próprias formas de escrever cartas silenciosas. Júlia passava cada vez mais tempo ali. Ela não apenas coordenava o espaço, ela o vivia. Caminhava pelos corredores com os olhos atentos aos detalhes, escutava histórias que ecoavam em seus próprios fantasmas e acolhia pessoas com a sensibilidade de quem já havia estado exatamente no mesmo lugar, no limbo entre a ausência e o reencontro. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava as novas cartas deixadas na caixa da verdade, encontrou um envelope cor-de-rosa sem nome. Dentro, uma folha dobrada com uma caligrafia firme. Você não me conhece, mas eu li sua história. E ela me fez entender que ainda tenho tempo. Amanhã vou procurar minha mãe biológica. Não sei o que ela vai me dizer, mas hoje, pela primeira vez, tenho coragem. Obrigada por me ensinar que o amor pode sobreviver mesmo depois de 27 anos. Júlia não soube quem era, mas guardou a carta com o mesmo cuidado que guardaria um relicário. Ela aprendeu que, às vezes, o que mais cura é o que não tem resposta. É apenas saber que, do outro lado da dor, há alguém que também sobreviveu. Enquanto isso, Fernando continuava suas oficinas de escultura. No segundo andar do projeto, montaram uma sala exclusiva para ele. As crianças o chamavam de Seu Nando e adoravam vê-lo esculpindo nomes, símbolos e cenas em pequenos pedaços de madeira reciclada. O segredo, ele dizia com voz grave e doce, não é fazer bonito, é fazer com verdade, certo? Dia, uma adolescente de 14 anos chamada Bruna apareceu na oficina. Não falava muito. Andava sempre de cabeça baixa, mas ficou fascinada pela escultura que Fernando havia feito de Clara. Essa mulher parece minha mãe, só que minha mãe morreu quando eu era pequena. Nunca soube muito dela. Fernando a escutou com atenção e, pela primeira vez, entregou a própria caixa de ferramentas na mão de um aluno. Tenta, escreve o nome dela aqui, nesse pedacinho. Você não precisa lembrar do rosto, mas pode lembrar do que sentia quando pensava nela. Bruna, com mãos trêmulas, escreveu um nome, Camila. E ao terminar, chorou em silêncio. Fernando colocou a mão sobre seu ombro com firmeza. Tá vendo? Agora ela tá aqui. Júlia observava esses pequenos gestos e sentia um orgulho silencioso do pai.
Fernando não era o mesmo homem solitário que ela conhecera meses antes. Ele se tornara referência, mentor, espelho para outros que também haviam sido arrancados de suas histórias. Ela sabia que, de certa forma, aquilo era também cura para ele. Cada jovem acolhido era uma parte do tempo resgatada. Cada escultura terminada era uma carta respondida. Cada lágrima enxugada era uma cicatriz que, nele, também se fechava. Na semana em que completaram 1 ano do reencontro entre pai e filha, Júlia resolveu fazer algo simbólico. Pai, quero fazer uma viagem com você. Fernando arregalou os olhos. Viagem? Para onde? Ela sorriu. Para o lugar onde tudo começou. Voltaram à cidade onde Clara conheceu Fernando. A mesma cidade onde a avó de Júlia havia plantado o silêncio como método de controle. Era uma cidade pequena, cercada por montanhas e ladeiras estreitas. Nada ali havia mudado tanto, mas os olhos com que Júlia enxergava agora eram completamente novos. Visitaram a praça onde Clara tomava sorvete, o ponto de ônibus onde se despediram pela última vez, o sobrado onde Fernando escrevia suas cartas. Em cada esquina, um eco do que poderia ter sido. Em cada pedra do calçamento, um rastro do que não foi. E ainda assim, havia paz. Na última noite, Fernando a levou a uma igreja antiga onde ele costumava entrar em silêncio e pedir, ano após ano, pela chance de reencontrar sua filha. Júlia se ajoelhou ao lado dele. Não pediu nada. Apenas agradeceu. Agradeceu pela verdade, pelo tempo, pela coragem de continuar mesmo sem garantias. Ao voltar para casa, escreveram juntos uma nova carta, mas dessa vez para o futuro. Para aqueles que ainda não sabem quem são, para os filhos que cresceram sem rosto do outro lado da história, para os pais que foram arrancados da biografia dos filhos e para as mães que se calaram por medo. Ainda há tempo, ainda há amor, ainda há caminho. Colocaram essa carta em um envelope e guardaram na caixa da verdade, sem remetente, sem destinatário, como uma semente, como um gesto. Numa das reuniões mensais do projeto, Júlia foi surpreendida por um homem de cabelos grisalhos que entrou tímido na sala. Na mão, um envelope fechado. No rosto, um misto de culpa e esperança. Ela o reconheceu imediatamente. Seu nome é Marcos, não é? Ele assentiu constrangido. Eu fui noivo da sua mãe. Depois que ela sumiu da cidade, nos encontramos anos depois. Fiquei ao lado dela nos últimos meses da doença. Júlia ficou sem reação. Por que nunca me procurou? Ele respirou fundo. Porque eu senti que não era meu lugar. Mas agora, acho que você precisa saber uma última coisa. E entregou o envelope. Júlia esperou ele ir embora antes de abrir. Dentro, uma carta, escrito à mão, da própria Clara. Se essa carta chegar até você, é porque minha hora chegou. E talvez você tenha me perdoado. Ou talvez não. Mas quero que saiba, nenhum só dia passou sem que eu pensasse em te contar tudo. Eu te vi dormir tantas noites com perguntas nos olhos. E eu me calei. Não por desprezo, mas por covardia. Você foi meu amor mais puro. E se me for permitido, vou te amar em silêncio por toda a eternidade. Júlia fechou os olhos. Dessa vez, não chorou, porque entendeu. Algumas respostas não curam a dor, mas nos devolvem o lugar de onde fomos arrancados. E ela agora estava inteira, no tempo certo, do jeito mais imperfeito e verdadeiro possível. Os dias que seguiram a leitura da última carta deixada por Clara foram diferentes. Não necessariamente mais tristes, mas mais introspectivos. Júlia sentia como se tivesse passado por um portal invisível. Havia cruzado do lado de dentro, da dor para o lado onde a dor já não machuca, mas ensina. Era uma maturidade nova, um tipo de paz que vem depois de entender que a verdade pode coexistir com o amor, mesmo quando ela vem tarde, mesmo quando dói. Ela passou a visitar com menos frequência a caixa da verdade. Não por desinteresse, mas porque agora sabia que seu lugar não era mais o de quem busca, mas o de quem sustenta, como uma ponte. Fernando também havia mudado. Ainda esculpia, ainda dava suas oficinas, ainda caminhava pelas ruas da cidade com aquele olhar meio distraído e doce. Mas algo nele era mais firme, mais inteiro. Você reparou como anda mais ereto, pai?
disse Júlia certa manhã. Ele riu. Não sabia que recomeçar também endireitava as costas. Ela sorriu, mas entendeu. Quando o passado não nos enverga mais, o corpo se alinha e o peito, enfim, pode respirar. A história de Júlia e Fernando se espalhava. Convidaram-na para palestras em universidades, para participar de podcasts sobre relações familiares, para escrever colunas em jornais de grande circulação. Mas foi um convite em especial que a fez parar e refletir. Uma escola pública da periferia da cidade a chamou para falar com adolescentes sobre identidade. No dia marcado, ela chegou com um frio na barriga. Adolescentes, ela sabia, eram exigentes, mas também eram terreno fértil. Sementes certas florescem cedo quando bem cuidadas. Sentada diante de uma sala com 30 jovens, Júlia começou dizendo: "Meu nome é Júlia, tenho 29 anos e descobri quem era meu pai só depois que minha mãe morreu." O silêncio foi instantâneo. Olhos atentos, ouvidos abertos. Ela falou: "Da caixa, das cartas, do reencontro, das dores e também das descobertas, e principalmente do amor. Vocês não precisam ter todas as respostas agora, mas precisam saber que suas histórias são importantes, mesmo se estiverem quebradas, mesmo se não tiverem começado do jeito certo. Vocês podem reescrever o fim." No fim da palestra, uma menina se aproximou. Olhos tímidos, voz baixa. "Minha mãe nunca me contou quem é meu pai, mas eu quero saber. Porque agora eu vi que isso não é sobre ele, é sobre mim." Júlia segurou a mão da menina com delicadeza. "Então começa. Porque às vezes a nossa verdade só aparece quando a gente tem coragem de perguntar." Naquela noite, em casa, ela escreveu no diário: "Hoje percebi que minha história não é mais só minha. Ela virou farol. E mesmo que eu siga sentindo saudade daquilo que nunca vivi, sou grata por tudo o que estou construindo agora." Com o tempo, novas cartas foram surgindo. Uma mulher de 70 anos que escreveu para o filho que precisou entregar ainda bebê. Um rapaz de 22 que descobriu ser adotado e queria encontrar a mãe biológica antes do casamento. Uma senhora analfabeta que ditou uma carta à neta, pedindo desculpas pela dureza com que criou os filhos. O espaço da Casa do Reencontro virou um santuário de verdades ditas tarde. E mesmo assim, bem-vindas, Júlia passou a acreditar que existiam 2 tipos de silêncio: o que aprisiona e o que prepara. Sua mãe, Clara, viveu no primeiro. Ela agora vivia no segundo. Silêncio de gestação. Silêncio de transformação. Certo dia, Fernando apareceu com um presente. "É para você, mas também é para sua mãe." Era uma escultura, a maior que já fizera. 2 troncos entrelaçados com raízes fundas e um broto nascendo no meio. O nome é Origem, porque às vezes o que nos sustenta está debaixo da terra e só floresce quando a gente para de fugir. Júlia não segurou as lágrimas. "Pai, você me devolveu meu chão." E ele, com os olhos marejados, respondeu: "E você me devolveu o tempo que eu pensei ter perdido para sempre." Nos preparativos para o aniversário de 30 anos de Júlia, Marta, a tia, sugeriu algo ousado. "Por que não fazemos uma celebração diferente? Não só o seu aniversário, mas um marco, uma cerimônia de renascimento." A ideia pareceu estranha no começo. Mas quanto mais pensava, mais Júlia sentia que fazia sentido. Ela havia nascido 2 vezes, uma no corpo, outra na alma. A cerimônia foi simples, ao ar livre, no quintal da Casa do Reencontro. Fernando esculpiu um arco de madeira com flores penduradas. Amigos, voluntários e pessoas transformadas pelo projeto estavam ali. Havia música suave, cartas penduradas nas árvores e um mural de fotos da infância de Júlia, com e sem Clara. Na hora do discurso, Júlia subiu descalça na pequena plataforma e falou: "Hoje completo 30 anos, mas nasci de novo há pouco mais de um. Nasci no dia em que minha mãe me disse a verdade sem dizer. Nasci quando vi nos olhos de um homem o reflexo de quem eu era. Nasci quando percebi que não precisava mais carregar uma história incompleta. E se estou aqui, é porque escolhi viver o que me foi negado. Escolhi me amar inteira e aceitar que algumas dores não somem, mas nos ensinam a permanecer." Aplausos, lágrimas, abraços. Fernando subiu ao palco e a abraçou forte.
Parabéns, filha, por tudo. E ela sorrindo respondeu: Parabéns para nós, por termos nos encontrado e escolhido ficar. O mês de julho trouxe um frio suave e tardes douradas, daquelas que parecem feitas para contemplar o tempo. Júlia, agora aos 30, vivia em um ritmo diferente. Mais lento, mais consciente, mais cheio de propósito. Ela não corria mais para fugir de nada. Agora, caminhava para dentro de si mesma. A Casa do Reencontro havia se consolidado como um refúgio emocional. Com doações regulares, apoio de profissionais voluntários e a repercussão constante da história de Júlia e Fernando, o projeto crescia. Mas crescer, ela sabia, exigia estrutura. Então, num sábado pela manhã, decidiu fazer algo que vinha adiando: voltar à antiga casa da mãe. A casa ainda estava fechada, exatamente como Clara a deixara no dia de sua internação. Apesar de já ter retirado pertences importantes, Júlia ainda não tivera coragem de encarar aquele espaço com os olhos do presente. Desta vez, foi acompanhada de Fernando. Tem certeza? Ele perguntou ao girar a chave. Tenho. Preciso encerrar esse ciclo. Não apagar, mas organizar. A casa cheirava a passado, o mesmo perfume de lavanda, as mesmas molduras na parede, os mesmos livros na estante. Mas tudo parecia mais frágil agora, como se o tempo tivesse passado ali dentro num silêncio denso. Entraram devagar, cômodo por cômodo. Júlia parava às vezes em frente a uma peça de roupa, uma carta nunca aberta, uma xícara com lasca que a mãe adorava. Na última gaveta da escrivaninha, encontrou algo que não esperava: um pequeno gravador portátil. E ao lado dele, uma fita cassete com a palavra desculpa, escrita com letra trêmula, olharam um para o outro. Júlia colocou a fita no aparelho e apertou o play. A voz de Clara ecoou, fraca, pausada. Se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui te contar pessoalmente. Talvez tenha faltado tempo. Talvez tenha faltado coragem. Ou talvez os dois. Mas quero que saiba, eu te amei mais do que fui capaz de demonstrar. Passei a vida tentando protegê-la da dor. E acabei sendo a origem de uma... Você era meu pedaço de luz, meu milagre. E se meu silêncio te feriu, espero que meu amor te cure. Júlia levou a mão à boca, fechou os olhos e pela primeira vez sentiu que sua mãe finalmente havia falado. Fernando colocou a mão sobre o ombro dela e ficou em silêncio. Ele também chorava, não pelas palavras que ouviu, mas pelas que nunca teve a chance de dizer. Depois desse dia, Júlia escreveu um novo capítulo em seu segundo livro, o que até então estava concluído. Fez questão de incluir a transcrição da fita. Chamou esse trecho de Voz que ficou depois do fim e escreveu em nota de rodapé: Nem todo pedido de perdão precisa de resposta. Alguns apenas precisam ser ouvidos. Em paralelo, a rotina no projeto seguia. Receberam uma carta diferente. Vinha de uma mulher chamada Helena, que havia conhecido Clara nos seus 20 e poucos anos. No envelope, fotos antigas. Clara sorrindo num grupo de amigas. Fernando jovem, segurando uma rosa, provavelmente num encontro. E, surpreendentemente, uma imagem que Júlia nunca vira. Clara com a barriga já visível, sentada na praia, desenhando um coração na areia, atrás da foto, uma legenda. Para ela, por quem vale a pena enfrentar o mundo. Júlia segurou a imagem como se fosse relíquia. Era a primeira vez que via sua mãe grávida. E aquilo preencheu um vazio tão específico, tão sutil, que ela nem sabia que existia até aquele instante. Mostrou a foto a Fernando, que ficou mudo. Ela ia fugir comigo naquela semana. Eu tinha conseguido um lugar na casa do meu tio. Mas ela sumiu 2 dias antes. Júlia não respondeu. A dor que Fernando carregava já não precisava de palavras. Ela apenas o abraçou. Na semana seguinte, o grupo de apoio da Casa do Reencontro decidiu fazer algo diferente. Uma cerimônia de cartas lidas. Escolheram um salão discreto, com velas nas mesas, música instrumental ao fundo e um pequeno palco com microfone. Cada participante podia ler uma carta escrita para alguém que já se foi ou que nunca teve coragem de confrontar. Júlia leu a carta que escreveu para a avó, Cecília.
Fernando leu a primeira carta que havia escrito para Clara antes mesmo de saber da gravidez. E Bruna, a adolescente que Fernando ajudara a esculpir o nome da mãe, leu a própria carta também. Mãe, não sei quase nada de você, mas o pouco que sei, aprendi com quem sentiu sua falta também, e isso já é amor. A sala ficou em silêncio por segundos longos, e então, aplausos tímidos. Mas o mais bonito era ver como, naquela sala, ninguém estava sozinho. Nos bastidores da cerimônia, um produtor de uma grande editora procurou Júlia. Seu livro já é sucesso antes de ser lançado. Temos interesse em transformá-lo em uma série documental. Ela hesitou. Só se for para continuar ajudando pessoas. Não quero glamour. Quero ponte. Ele sorriu. É exatamente por isso que vai dar certo. De volta à casa da mãe, agora transformada num pequeno memorial familiar, Júlia organizava objetos para uma exposição simbólica. Separou as cartas, as fotos, a fita, a caixa original e uma escultura de Clara feita por Fernando especialmente para aquela sala. Na parede principal, escreveu à mão uma frase: Minha mãe me escondeu um segredo por 27 anos, mas me entregou, sem saber, o maior reencontro da minha vida. E logo abaixo, mais uma. A verdade doeu, mas me libertou. Naquela noite, acendeu uma vela, ficou em silêncio. E pela primeira vez, sentiu que a casa, o passado e até mesmo o nome da mãe estavam em paz. A primavera chegou com suavidade. Era como se até a natureza tivesse entendido que aquele ciclo precisava de flores novas para encerrar o que, por tanto tempo, havia sido marcado por espinhos invisíveis. A casa do reencontro estava ainda mais viva. Crianças corriam pelos corredores. As cartas continuavam chegando. E agora, além das oficinas de escrita e escultura, também havia aulas de fotografia, pintura e bordado. Tudo com um único objetivo: devolver às pessoas o direito de contar sua própria história. Júlia, aos poucos, sentia o coração mais leve. Havia aprendido que cura não era esquecer, era aceitar. E, principalmente, era viver com a verdade sem permitir que ela nos prenda no passado. O lançamento do seu segundo livro, O Amor que Sobrevive ao Silêncio, foi marcado para uma manhã de sábado na própria sede do projeto. Era simbólico, porque aquele lugar nasceu do silêncio e floresceu com as verdades que vieram depois. Fernando chegou cedo. Levava com ele um presente, uma moldura com a primeira carta que Júlia escrevera para si mesma naquele diário que guardava desde o reencontro. Você escreveu isso para você, mas foi para mim também. A moldura dizia: Querida Júlia, você sobreviveu a uma história que nunca foi contada, mas agora é você quem a escreve. Ela sorriu, emocionada. Durante o evento, pessoas de diferentes idades compartilharam suas histórias. Uma mãe reencontrou o filho depois de 20 anos. Um jovem perdoou o pai que o abandonou. Uma mulher leu uma carta para a filha que nunca conheceu e foi abraçada por uma outra que a acolheu como se fosse sua. Era como se as palavras tivessem aprendido a costurar, pouco a pouco, o que o tempo havia rasgado. Júlia subiu ao palco segurando um pequeno envelope nas mãos. Hoje eu não quero fazer discurso, quero apenas ler uma última carta. A primeira e última que escrevi sem medo. Ela abriu o envelope. Clara, minha mãe, você me escondeu um segredo por 27 anos, mas me deu amor em dobro, talvez como forma de compensar o que não teve coragem de dizer. Hoje eu entendo. Eu vejo seus silêncios com mais amor do que revolta. E mais do que isso, eu os transformei em caminho. Você me ensinou o que é cuidado e me permitiu, mesmo sem querer, encontrar a parte de mim que faltava. Obrigada por ter me amado. Mesmo com medo, eu te amo, mesmo com saudade. Houve silêncio. Aquele silêncio bom, o que vem depois da lágrima que limpa, o que permanece depois do perdão. Após o evento, Fernando e Júlia caminharam juntos até a árvore que haviam plantado no primeiro mês da Casa do Reencontro. Agora, ela crescia firme, com galhos fortes e sombra suave. Pai, ele a olhou atento.
Eu não quero mais me apresentar como a mulher que reencontrou o pai depois de 27 anos. Quero que minha história seja sobre o que veio depois disso, sobre o que a gente construiu, sobre o que ainda vamos construir. Fernando assentiu com um sorriso sereno. Então comece, e eu estarei aqui, para tudo. Nos meses seguintes, Júlia passou a escrever menos sobre o passado e mais sobre o presente. Registrava os avanços do projeto, os reencontros que presenciava, os bilhetes deixados pelas crianças, os abraços inesperados no corredor, as palavras que curavam sem fazer barulho. Fernando, agora oficialmente parte da equipe, passou a liderar uma nova atividade, a Roda dos Pais Perdidos. Era um encontro só de homens. Pais que estavam em busca dos filhos, ou que haviam perdido o direito de serem chamados assim. Ele contava sua história e dizia sempre a mesma coisa. Filho não se apaga, filho se espera. E quando ele vem, a gente aprende a ser pai com o tempo que sobrou. Em casa, Júlia reorganizou a caixa de cartas mais uma vez, mas desta vez não para buscar, mas para guardar. Colocou junto à moldura da carta da mãe a foto dela grávida e uma folha em branco. Nela escreveu: fim do ciclo, início da vida nova. Dobrou e colocou por cima das outras. Sorriu. No aniversário de 1 ano da Casa do Reencontro, organizaram uma grande exposição chamada Verdades que nos trouxeram aqui. Foram mais de 300 cartas anônimas deixadas no mural, 100 reencontros mediados, 20 famílias reconstruídas e uma infinidade de silêncios transformados em voz. Na entrada, colocaram a imagem de Clara, não como mártir, mas como símbolo de todas as mães que erraram tentando acertar, de todas as filhas que seguiram mesmo com a dor, de todos os pais que esperaram sem garantias. E no centro da imagem, uma frase: mesmo quando tudo parece ter sido tirado, ainda podemos escolher o que plantar depois. Naquela noite, antes de dormir, Júlia olhou para o céu pela janela do quarto. Fernando já dormia no quarto de hóspedes, cansado de tanto esculpir e sorrir. Ela segurou um envelope pequeno nas mãos. O último. Não era para ninguém. Era para o tempo. Tempo, você me tirou, mas também me devolveu. Você me fez esperar, mas também me fez entender. Obrigada por não ter me deixado sozinha enquanto eu aprendia a ser quem sou. Hoje eu não te temo mais, porque aprendi a viver contigo, na dor, na cura, no amor. Ela selou o envelope, apagou a luz e, enfim, dormiu em paz. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se você também carrega segredos de família, memórias que doem ou saudades que nunca foram explicadas, deixe um comentário aqui embaixo com um "assim a gente se reconhece, mesmo em silêncio". E se você acredita que a verdade, mesmo quando chega tarde, ainda pode transformar vidas, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje. Inscreva-se no canal Histórias de Amor e Segredo para acompanhar outras histórias reais, profundas e inesquecíveis. Porque aqui, cada dor pode virar recomeço e cada segredo pode encontrar sua voz. Até a próxima história!